Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: a mente humana é um grande teatro. Seu lugar não é na plateia, mas no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando com suas vitórias, aprendendo com suas derrotas e treinando para ser a cada dia autor da sua própria história e líder de si mesmo. Linda reflexão de Augusto Cury. A habilidade de número 7. Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, o olfato, gustação e tato. O olfato. O olfato é um dos 5 sentidos. Por meio do olfato, o homem, assim como os demais animais, percebe diferentes odores, em comparação com o olfato e de outros mamíferos. O olfato do ser humano é pouco desenvolvido. Professora, o que seria odor? São cheiros, na verdade. Ou essência que nós sentimos através das narinas. Sistema olfativo. O principal órgão do sistema olfativo é o nariz. As células olfatórias, localizadas no topo da cavidade nasal, captam as moléculas aromáticas dissolvidas no ar. A sensibilidade das células olfativas é grande, de modo que poucas partículas são capazes de estimulá-las e produzir as sensações de odor. Quanto maior o estímulo, maior a intensidade da sensação de odor. Ou seja, nós podemos sentir ou cheiros ou inalar as essências. Cavidade nasal. Na parte inferior da cavidade nasal encontra-se a mucosa vermelha, região que contém muitos vasos sanguíneos, onde estão as glândulas secretoras do muco, substâncias que mantêm a umidade da região. São essas glândulas que, quando estamos resfriados, aumentam a secreção do muco, obstruindo o nariz. Nós temos aí na imagem essa secreção, né, do muco das nossas narinas. Como é denominada, professora, cavidade nasal? Odor. O sistema olfativo é capaz de detectar um odor de cada vez, sendo que o odor pode ser a combinação de vários odores diferentes, em situações nas quais existem vários odores no ar. O odor mais intenso será o dominante, ou no caso de odores da mesma intensidade. A sensação oscilará entre os odores sentidos. Em filosofia, chama-se de quimioceptor ou um receptor sensorial, sensíveis à presença ou concentração de determinadas substâncias químicas, como as responsáveis pelo paladar e olfato. E olfato, nesse papel, é de perceber. Qual é a função, professora? É de perceber o estímulo e transformá-la em impulsos nervosos. Ela é estimulada quando moléculas de substâncias específicas se encaixam em proteínas receptoras presentes na membrana das células, num processo chamado de chave fechadura. Quimiosensores. Os quimiosensores. Ô, professor, os quimiosensores existem dentro do olfato?
Sim, eles fazem parte. Vamos entender um pouquinho. O olfato depende dos receptores sensoriais que respondem à presença de certas moléculas na atmosfera. Nos humanos, estes quimiorreceptores estão localizados no epitélio. Este tecido é recoberto de cílios de chamado de muco. As moléculas gasosas são dissolvidas no muco e então integram com os receptores. Capacidade adaptativa. Outra curiosidade dentro do olfato é sua capacidade adaptativa. Ao sermos expostos a um forte odor, a sensação olfativa, que a princípio era intensa, após alguns segundos torna-se imperceptível, ou seja, depois de alguns minutos paramos de inalar ou sentir o cheiro, o qual era insuportável. Gustação ou paladar. O receptor sensorial do paladar é a pápila gustativa. É constituída por células epiteliais localizadas em torno de um poro central, na membrana mucosa bucal da língua. Na superfície de cada uma das células gustativas, observa-se prolongamentos finos com pelos, protegendo-se em direção da cavidade bucal. Microcavidades. Essas estruturas fornecem a superfície receptoras para o paladar. Células gustativas. Observa-se entre as células gustativas da pápila uma rede com 2 ou 3 fibras nervosas gustativas, as quais são estimuladas pelas próprias células gustativas. Para que se possa sentir o gosto de uma substância, ela deve primeiramente ser dissolvida no líquido bucal e difundida através do poro gustativo, em torno da microcavidade. Portanto, substâncias alterantes solúveis e dissolúveis, como sais ou outros compostos, têm moléculas pequenas. Geralmente, fornecem graus gustativos mais altos do que substâncias pouco solúveis, dissolvíveis, como proteínas e outras que passam a ser moléculas maiores. As 4 sensações do paladar. Percebemos aí na imagem que nós temos 4 sensações de paladar. Prestem atenção. Na superfície da língua existem dezenas de pápilas gustativas, as células sensoriais percebem os 4 sabores primários, os quais chamamos sensações gustativas primárias. Prestem atenção, na letrinha A, na parte de cima, nós iremos sentir o amargo. Na letrinha B, nós iremos sentir azedo ou ácido. Na letrinha C, nós iremos sentir o salgado. E na letrinha D, doce. De sua combinação, resultam centenas de sabores distintos. A distribuição dos 4 tipos de receptores gustativos na superfície da língua não é homogênea. As 4 sensações do paladar. Cada comida ativa uma diferente combinação de sabores básicos, ajudando a torná-la única. Muitas comidas têm um sabor distinto como resultado da soma do seu gosto e cheiro, percebidos simultaneamente. Além disso, outras modalidades sensoriais também contribuem com a experiência gustativa, como a textura e a temperatura dos alimentos. A sensação de dor também é essencial para sentirmos o sabor picante e estimulante de comidas apimentadas. Vamos falar agora sobre o tato. O tato nos permite perceber
as vibrações e toques. É através da pele que percebemos texturas e temperaturas. O sentido do tato encontra-se espalhado por todo o corpo. É o maior órgão do nosso corpo e é mais sensível nas nossas mãos. Com este, sentindo também, podemos saber se um objeto estão quentes ou frios, duros ou macios ou ásperos. Para casa, observem o item Meus Amores e aplique o conhecimento de vocês. Esta semana eu tenho um desafio maravilhoso. Como desafio, gravar um vídeo sobre a importância do olfato, da gustação e do tato para a vida humana. Desde já, boa sorte!